Opa, boa noite a todos. Saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eh, Nós estamos numa sequência de estudos sobre a infiltração do marxismo cultural no cristianismo. Eh, a primeira vez nós fizemos uma espécie de uma abordagem mais eh, histórica, fundamentada nas correntes de pensamento que motivaram Marx e de Marx que motivaram o surgimento do neomarxismo, que é o marxismo cultural. Esse marxismo cultural aconteceu por causa de uma falha na teoria de Marx. Essa falha, o fracasso da teoria de Marx, foi porque na Primeira Guerra Mundial, ao contrário do que aquilo que ele dizia, só para a gente recapitular aqui, tá? Ao contrário do que ele dizia, de que a classe proletária, né, os trabalhadores, aqueles que só têm a força de trabalho do seu próprio braço e a sua prole, quer dizer, seus filhos, e que não tem os meios de capital, que essa classe supostamente oprimida, vista assim por Karl Marx, que é, ela era o sujeito histórico por excelência e ela tinha todas as condições para reverter aquela situação opressora de capitalistas, burgueses sobre a classe oprimida trabalhadora. Supostamente, então, essa classe trabalhadora teria que derrubar os burgueses da direção do mundo, vamos dizer assim, dos reinos, etc., e que eles estabeleceriam um tipo de ditadura do proletariado. O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? O contrário. Os trabalhadores pegaram em armas para lutar com trabalhadores para defender a sua pátria, o território da sua família, o futuro da sua descendência, etc., né? A sua cultura, enfim. E isso foi um baque para os marxistas. Eles começaram a questionar quem foi que é, abastardou essa classe operária, quem foi que alienou, por que a classe operária deu o seu direito de classe, concedeu o seu direito de classe a outro grupo, que era o direito de classe era dela tomar a dianteira do mundo, de assumir os governos, de estabelecer a ditadura do proletariado. E daí para frente o marxismo cultural ele foi desenvolvido por dois teóricos principais, o Antonio Gramsci, o italiano, Gramsci, e o húngaro, György Lukács. Depois houve desdobramentos, obviamente, outros personagens entraram em ação, e o fato é que o nosso inimigo agora, o inimigo cristão, vamos dizer assim, claro, nós sabemos que Satanás e seus anjos, é óbvio, não há dúvida, não tem novidade, né, nesse campo. A novidade é que as ações de Satanás para poder enfraquecer a igreja, destruir a igreja na sua identidade profética, destruir da igreja, digamos assim, a sua referência de verdade, os padrões morais, a ética. Os meios são diferentes, são sutis, mais aprimorados, digamos assim. Então, ele agora os revolucionários, né, só para fazer uma relação interessante aí, tem um livro chamado Regras para Radicais, feito por um autor norte-americano chamado Saul Alinsky. Saul Alinsky. Eu acho que é norte-americano, ou ele veio, ou era não, se eu não me engano, ele não era norte-americano. Ele veio para os Estados Unidos jovem com seus pais. Ele tinha ascendência judaica e ele era comunista, né? Os pais eram comunistas, vieram para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele cresceu lá e ele foi instruído pelo capanga principal do Al Capone. Esse Saul Alinsky, ele foi o cara que conseguiu colocar a, a estratégia gramsciana em ação nos Estados Unidos. E ele aprendeu muito com o capanga do Al Capone. Aí o que acontece? O Saul Alinsky, ele escreveu o livro Regras para Radicais, e na introdução ele coloca um trecho em que ele louva o primeiro revolucionário, o primeiro radical. E ele diz que esse primeiro radical era Lúcifer. Então, quando a gente fala que
a mentalidade esquerdista ou a mentalidade revolucionária, vamos chamar assim, a mentalidade revolucionária, ela tem vínculos íntimos com Satanás, isso consciente ou inconsciente, a gente não está brincando. Né? Um dos grandes autores lá dos Estados Unidos nessa linha da mentalidade revolucionária foi o Saul Alinsky. Só para vocês terem ideia, ele criou mais de 40 ONGs, se eu não me engano, por volta de 40 ONGs. Uma das ONGs gestou o Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. Uma das ONGs gestou ele foi educado dentro dessa ONG. A Hillary Clinton, ela fez o seu mestrado em cima da obra do Saul Alinsky. Então, não é uma coisa assim, fortuita. Não, o Obama fez tal coisa, a Hillary tal coisa, etc. Não, tem toda uma corrente de pensamento que embasou essas ações desses líderes, dessas pessoas figurões aí do mundo. Então, o que acontece? Essa corrente de pensamento de marxismo cultural que ataca a ética, ataca a moral, ataca os valores estéticos, ataca a religião, ataca as leis, a propriedade privada, etc., ela tem sido motivo de reflexões de autores do mundo todo. Eu trouxe alguns pensamentos de um autor aqui para vocês. O que eu vou ler hoje, algumas porções que eu vou ler aqui para vocês, é desse autor. Depois eu falo para vocês, guardo a surpresinha para vocês. Queria antes começar com a Bíblia Sagrada. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, quem puder, claro, né? Se não, acompanhe comigo aqui a leitura. Colossenses capítulo 2, verso 4 em diante. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Eu vou parar por aqui, tem muito que tratar no assunto, mas eu acredito que esse texto aqui, ele de certa forma, ele toca nessa ideia da sutileza do ataque de Satanás, das filosofias, e a gente vai considerar várias questões aqui. Vamos lá, então. Esse primeiro slide é da onde nós paramos no anterior, né? A vinda do anticristo não é apenas uma predição profética, é uma inexorável lei psicológica cuja existência, embora desconhecida ao autor das epístolas joaninas, João, né, apóstolo João, deu-lhe um conhecimento seguro da iminente enantiodromia. Desculpe-me, eu esqueci de buscar o significado dessa palavra. Aí você tem aí um seguidor, vamos dizer assim, um continuador da obra, entre aspas, da obra de Freud, né? Sigmund Freud. Esse Carl Gustav Jung, ele era também um estudioso da mente, né, da psicologia. Ele também falou sobre o inconsciente coletivo, né, dizendo que no mais fundo do ego do homem, né, da alma do homem, digamos assim, né, da mente do homem, tem o brio da religião, vamos dizer assim, o ensejo da religião, né? Como se fosse assim, o apelo pela religião, pelo sagrado, pelo divino, pelo transcendental. Isso não pode ser negado. E aí o mesmo estudioso está falando então da vinda do anticristo. Como será o anticristo? Claro que a Bíblia dá definições e as definições da Bíblia são perfeitas, são exatas. Ainda que ela dê contornos, nuances gerais,
ela não nos deixa em dúvida sobre a personalidade dos anticristos, porque não só, né? Muitos anticristos têm surgido no mundo, diz em 1 João. Então, nós vamos ver agora como, de maneira bem sutil alguns anticristos têm agido. Agora, eu queria fazer uma ressalva para vocês. Esses textos foram feitos não por um padre, coisa assim, mas um repórter de matriz católica. Então, alguns pontos a gente faz uma ressalva, eu mesmo faço, paro e a gente continua, tá bom? Mas é muito importante porque tem muita relação com aquilo que acontece dentro da igreja adventista. Vamos lá. Vamos seguir adiante. Uma nova fé apareceu em nosso meio secular e política, né? Fé política, materialista, com pretensões científicas. A nova religião nega a realidade do espírito. Entenda aqui dimensão espiritual, sabe, dimensão religiosa. E só reconhece a existência da matéria. A nova religião, ela tende para isso. Ela não é isso só. Ela pode ter características disso e outras distintas. Mas ela tende para o material. Vamos lá, a gente vai seguindo, vai entendendo um pouco melhor. Pode ir lá, Brunão. A nova religião, ela estabelece um domínio frio de causas e efeitos materiais. A ideia do sagrado, de que algo é santo, é vista como total cinismo. Né? Não existe isso. Com menosprezo, vamos lá. Vamos seguir adiante. A nova religião é contra toda religião. Mais ainda, alguém deixou o áudio aberto aí, viu, gente? Mais ainda, ela subverte, a nova religião, ela subverte a velha religião, infiltrando, corrompendo, olha agora, infiltrando, corrompendo, envenenando, ridicularizando a velha religião, às vezes, finge concordar com os antigos preceitos, vestindo a máscara da moral convencional, mas apenas para destruir a moralidade convencional. Então, é de fato uma infiltração, uma penetração dentro da igreja daquilo que Jesus chama na parábola de Mateus 13, do joio e do trigo, de o joio, né? Que quem introduziu não foi Cristo, não foi o Senhor, foi o seu inimigo, exatamente assim. Vamos lá, próximo slide. Vamos considerar aí. Na prática, a nova religião não consegue devorar a velha religião toda de uma só vez. E, portanto, precisa avançar a passos curtos, rezando com a velha religião, entrando em suas igrejas e dominando seus seminários e escolas. Então, veja bem, essa nova religião, esse novo jeito de encarar a religião, que o autor aqui, que eu vou citar no final, espera aí, você vai ver no final, que o autor, que tem matriz católica, está apontando, ela quer ocupar postos de ensino onde está a produção do saber, escola, seminário, etc. E isso já está acontecendo também no adventismo. E eu não estou falando aqui de invasão jesuíta, não é isso. São pessoas que estão com a mente contaminadas com ideias dessa nova religião, uma nova forma de ver a religião. Próximo slide, vamos lá. Embora a nova religião mova uma guerra de ideias contra sua inimiga, as ideias, na verdade, não lhe interessam, pois a nova religião não busca a verdade. Seus principais acólitos aqui, gente, seus principais acólitos buscam poder, não a verdade. Então, vamos lá. Acólitos aqui eu tive a oportunidade de buscar. Busquei saber o que era acólito. Acólito é como se fosse uma função dentro da missa. Como o autor ele tem matriz católica, ele está falando assim, como se fosse um servo, aquele que serve na direção de um culto, de uma missa, por exemplo. Né? Não é o coroinha, é outra função ali. E esse acólito da nova religião é como se fosse, então, um servo daqueles que dirigem essa nova religião, segundo o autor. Próximo slide. Eles não buscam verdade, buscam poder. Então, as ideias, ainda que eles tenham ideias, elas não interessam tanto dentro dessa maneira de encarar a religião, essa nova religião. Então, qual é a guerra dela? Né? Contra o que ela combate? Aí está escrito assim, sua guerra... Olha que interessante a palavra, Bruno. Subversão. Sua guerra... E não foi eu que coloquei, não, tá? Quero dizer, esse texto aí é texto, eu estou citando só, tá bom? Depois eu dou a fonte. Sua guerra de subversão é travada em muitas frentes. Olha quais são as frentes. Aborto, sodomia, direito das minorias, desarmamento global e ambientalismo. Tem outras, é claro, né? Ele só resumiu.
Cada frente é um ataque de flanco contra as estruturas existentes que precisam ser destruídas. Aí ele vai descrever a família, a igreja, o Estado-nação, os direitos de propriedade, a maternidade, etc. Próximo, Brunão. A nova religião parece, à primeira vista, fazer do povo o seu Deus. Mas quem é o povo? O povo é todo mundo e ninguém. Uma abstração amorfa, uma massa de sombras em que se projetam quaisquer pensamentos ou intenções, como se fosse uma tela em branco. Porque povo assim, é uma coisa muito, assim, dito dessa forma, muito vaga. Portanto, o povo não pode ser um Deus. E mesmo assim, a nova fé parece adorá-lo. Obviamente, tudo isso pode não passar de uma boa tática. Diga aos proletários que serão os novos mestres do mundo. Diga aos pobres que receberão como recompensa os lucros que os ricos obtiveram por meios, aí está escrito errado, tá? Meios nefastos. Diga a cada um o que ele quer ouvir. E dessa maneira a democracia é subjugada e o poder absoluto assegurado. De certa forma, um pouco disso está acontecendo no Brasil, né? Assim, de certa forma, um tipo de... a democracia, não, praticamente, ela perdeu o sentido de ser no Brasil, do jeito que a gente está indo, né? Só para um breve comentário sobre o que está acontecendo, mas vamos lá. Mas o povo, continuando nesse conceito de o povo, né? Essa massa amorfa, segundo o autor, o povo não é o Deus da nova religião. Se o povo não é, quem é o Deus? Aí ele fala, na antiguidade, Júlio César aspirou ser deificado. Hoje, ao que parece, temos muitos pretendentes a César, cada um deles buscando a deificação através do exercício do poder burocrático. Próximo, vamos lá, Brunão. Os verdadeiros servos da nova religião dizem que seu objetivo é construir o paraíso na terra. Pergunte-se a si mesmo, olha agora que interessante o pensamento dele, que tipo de pessoa... Ih, já acabou o Zoom? Peraí, a reunião não tem mais link, nem Não, tempo. ele tem minutos ilimitados, pode continuar. Ah, tá bom, misericórdia. Eu vi uma mensagem e falei, puxa, vamos lá. Então, assim, vamos lá. Pergunte-se a si mesmo, no meio do texto aí, né? Que tipo de pessoa faz uma promessa dessa natureza? Que tipo de entidade tem poder para trazer o paraíso para a terra? Não seria um Deus? Vai lá, Bruno. Próximo, Bruno. Talvez um Deus modesto, se considerarmos sua hesitação, mas arrogante, se considerarmos suas promessas, pois somente um Deus poderia trazer o paraíso à terra. No entanto, não são deuses, são apenas homens. Vamos lá. Então são pessoas com aspiração divinas, né? Trazer a paraíso à terra. Como assim? Homens loucos, conclua-se, porque não podem cumprir o que prometem, porque exigem poder e obediência no curso de seus repetidos fracassos, e porque traem seus seguidores ao trazer o inferno à terra. E isso é exatamente o que fazem, trazem o inferno à terra. Vamos lá, ele está falando um pouco, se eu não me engano, aí já dos movimentos, vamos dizer assim, dos movimentos totalitários do século XX, né? Primeira metade do século XX. Como seus projetos grandiosos sempre terminam em desastre, não é surpresa nenhuma que estejam insatisfeitos, bravos com o mundo, como os sabotadores, com o mundo e com os sabotadores inexistentes que, no fim, sempre levam a culpa pelo fracasso. Ou seja, eles culpam os outros daquilo que eles fazem. Se dá errado alguma coisa, não. Toda vez que alguém fala assim, vou dar um exemplo agora do marxismo, né? Toda vez que alguém fala assim, mas aquilo que aconteceu na União Soviética, né, com Lenin, Stalin, aquilo não era o comunismo de Marx, eles perverteram o comunismo. Aí vem um outro cara, tipo Mao Tse Tung, que ele diz assim, não, eles não fizeram o marxismo certo, eu vou fazer certo. Eles tornam pior. Cada vez que vem um novo marxismo é pior que o anterior. Então, todo mundo perverte Marx. Na verdade, assim, ninguém conheceu o Marx, então, né? As ideias dele. Então, toda tentativa dá errado. E eles jogam a culpa em qualquer uma e dizem assim, não, interpretaram Marx mal. Ou seja, Marx é sempre liberto do erro, dos fracassos da teoria dele. Os seus defensores, né, e proponentes, eles dá tudo errado e eles acabam colocando a culpa no outro. Nunca assumem a sua própria culpa. Vamos aí, então. Não é nenhuma surpresa que os servos da nova religião
há muito pregam a destruição de tudo que existe no caminho deles. Olha que interessante agora. Por acaso, o universo inteiro está no caminho deles. E eles querem destruir tudo. Olha aí, ó. Todo o propósito da nova religião é a destruição. Interessante que tem um paralelo aí com a escola de Frankfurt, que lá a teoria deles, né, central de todos os trabalhos desenvolvidos, é a teoria crítica, ou seja, era crítica a tudo. Eles queriam destruir. Eles não tinham nenhuma proposta do que poderia ser feito de bom. Era só destruição. Interessante aqui que ele faz esse tipo de relação, sem citar a escola de Frankfurt, mas existe a relação, aí está íntimo o negócio, né? Todo o propósito da nova religião é a destruição. Esse é o ponto central. A construção do paraíso na Terra requer uma vasta acumulação de poder. Afinal, de que outra maneira o objetivo poderia ser alcançado, senão com muito poder? Próximo slide, Brunão. E dado que o universo está no meio do caminho e impede a realização desse objetivo de trazer o paraíso à Terra, uma quantia ilimitada de poder precisa ser acumulada para esse obstáculo, para que esse obstáculo seja removido. Bora lá. Isso significa uma oposição ao Criador. Olha que interessante, onde vai parar o negócio todinho? Onde vai parar? Na religião, ó. Isso significa uma oposição ao Criador, mesmo se a sua existência for negada. Assim, em todos os campos, a nova religião visa a derrubada dos símbolos e ideias da velha religião. Para realizá-lo, a nova religião inverte a ordem moral, ao negar que os homens sejam responsáveis por suas ações. Como falava Rousseau, né? Rousseau falava que as pessoas nascem boas, se não me engano é isso, né? As pessoas nascem boas, mas o mundo as destrói, as perverte, como se nós nascêssemos assim, né? Como bons, né? A Bíblia fala que nós nascemos em pecado, em iniquidade, em pecado nos gerou a nossa mãe. A gente já nasce proferindo mentiras, Salmo 53 diz. Desde o ventre os ímpios proferem mentira. Então, assim, a descrição bíblica é totalmente pessimista em relação ao ser humano. Na verdade, é uma característica do conservadorismo, considerar a natureza do homem como negativa, má. Por isso precisamos de lei, moral, regras, porque o homem de si mesmo é mau. Por isso que a gente precisa de, né, referências, né, enfim. Aí, seguindo o texto aí. Retira-se, então, a culpa do indivíduo para jogá-la no universo, isto é, em Deus. A culpa é do sistema, a culpa é do, você sabe, vai se culpar qualquer coisa. A conclusão não poderia ser mais clara. O Criador do universo é culpado e ele deve ser destronado. É lógico que a nova religião tenha a inversão moral como objetivo. O bem deve ser apresentado como mal e o mal como bem. Então, assim, ela quer a inversão moral. E isso acontece muito nessa característica revolucionária dentro do cristianismo, nessa infiltração do marxismo cultural. Existe uma inversão da ordem moral. A gente sabe que a Bíblia fala para a gente ser modesto, por exemplo, né? Mas a característica da infiltração desse marxismo vai fazer com que a modéstia não seja observada pelas mulheres e pelos homens. Sejam jovens, sejam mais velhos, eles vão romper esse padrão, essa ética moral cristã, esse ensino bíblico. Mas não só isso. Eles vão inverter a moral. Ou seja, o jovem que já recebeu esse tipo de... a mente dele já foi adaptada a esse tipo de ideia revolucionária, de inversão da moral, ele vai querer namorar, mas viver a vida de casado antes do casamento, sabe? Ele vai querer adiantar tudo. E ele não vai estar nem aí, ele vai para a igreja, volta, não está nem aí, não vai tocar ele mais, porque ele já perdeu a espiritualidade. Olha que interessante. Toda moralidade deve ser censurada, passo a passo. E nisso, a doutrina da igualdade tem uma importância especial. Olha que interessante isso. Não como igualdade perante Deus, o que a Bíblia ensina, né? Mas como nivelamento moral. Afirmar que um homem é bom e outro é mau nega a igualdade entre os homens. Aí o que acontece? Vamos lá, olha que interessante. Se todos os homens são criados iguais, essa é a mentalidade revolucionária, tá? Todas as ações devem ser iguais. E se todas as ações são iguais, bem e mal são conceitos inválidos. A razão para sustentar o igualitarismo, portanto,
não é tanto a erradicação do mal, pela eliminação da desigualdade, mas a erradicação do bem, ou seja, a ideia de bem some em distinção com o mal. Como o bem é menosprezado, tudo você pode fazer. Se todos os homens são criados iguais, todas as ações devem... Oh, peraí. Não, já vi isso aí. Vamos lá, próximo slide. Isso. Uma vez que isso é realizado, quer dizer, a inversão do mal em bem, bem em mal, né? Mudando tudo, anulando a ideia de, esse homem é virtuoso. Poxa, aquela prática está errada. Você não pode fazer isso, porque a pregação do igualitarismo. Então, uma vez que isso é realizado, o caminho para o mal está pavimentado. E a velha moralidade, olha aí, é varrida pelo igualitarismo logo de início. Em seguida, olha agora, a moralidade é cuidadosamente dissecada para que se demonstre que é um instrumento, olha aqui, de opressão de classe. Só a linguagem opressão de classe já lembra o quê? Karl Marx. Só que isso é visto agora com outra roupagem, dentro da fé religiosa. Então as pessoas vão dizer que isso aí essa é a mentalidade, por exemplo, opressora. Esse cara aí não se toca, porque ele prega que tem que guardar o sábado e acha que tem que fazer culto do pôr do sol. Mas faça-me o favor. Quem tá ligando para isso, culto do pôr do sol? Você entendeu? Aquela coisa assim, o culto de entrada de sábado e final de sábado. Não, tudo não tem mais valor. Entendeu? Esse é o verdadeiro significado das revoluções socialistas na atualidade, que são sustentadas por 3 pilares: o niilismo moral, niilismo metafísico e niilismo epistemológico. Sigamos adiante que a gente vai estudar um pouco mais o que é niilismo. Vamos lá. Essas doutrinas não são propostas aberta ou explicitamente. Eles não vão dizer o que eles... É assim, que nem Marx. Ele dizia que o que o partido deve dizer ao povo, ou o que os membros do partido devem dizer às pessoas para conquistar as pessoas, é a propaganda. A propaganda ela deve ocultar o seu verdadeiro intento. O verdadeiro intento só os de dentro podem saber, os de fora não. Então tem um tipo de linguagem esotérica e exotérica. Aquilo que é exotérico, que é falado para os outros, é a coisa que o povo que não é de dentro pode saber, que é para eles aderirem às nossas ideias. Mas aquilo que está oculto não deve ser revelado. Né? Aquilo que está oculto, que é restrito de quem já está dentro do partido, já é integrante do partido, não deve ser falado para os demais. Então essa ideia meio esotérica do discurso é interessante, porque essas doutrinas, segundo diz o autor, não são propostas abertas ou explicitamente, não aberta, mas são implícitas e inerentes à nova religião, que visa a destruição e a negação do universo inteiro, se necessário. Vamos lá, Bruno. Na prática, cada sucesso da revolução traz como consequência uma significativa destruição de riqueza e pessoas. O novo dicionário, agora vamos considerar a questão do niilismo, né? O novo dicionário internacional da língua inglesa de Webster, novo para o autor, né, 1943, traz na sua segunda edição a seguinte definição de niilismo. Vamos lá então para 2 slides falando sobre essa definição de niilismo. Primeiramente, a doutrina de que não há realidade. De maneira mais comum, uma doutrina que nega ou que se entende que nega qualquer base objetiva ou real para a verdade. A doutrina que nega qualquer fundamento objetivo aos princípios morais, chamada também de niilismo ético. Próximo slide. Também a doutrina segundo a qual as condições sociais são tão ruins. Olha que interessante agora. As condições sociais são tão ruins que fazem da destruição um objetivo desejável por si mesmo, independentemente de qualquer programa ou possibilidade construtiva, especialmente o programa ou doutrina de um partido russo, ou de uma sucessão de partidos russos, dos vários esquemas de reforma revolucionária, e que recorreram ao terrorismo e aos assassinatos. Né? Interessante que tem um livro de Trotsky, que fala sobre o terrorismo, o comunismo e o terrorismo. E ele o uso do terrorismo para a promoção do comunismo. É isso que ele fala, né? E é interessante que o niilismo, então, visto dessa ótica... deixei lá no fundo. Pessoal, abriram áudio aí. Tem áudio aberto. Então, vamos lá. Visto dessa forma, né, o niilismo, a gente percebe por que
na mente de quem dirigia o movimento revolucionário por exemplo, da Revolução de Outubro de 1917, na Revolução Bolchevique, porque eles não se intimidavam nem um pouco de matar pessoas de fome ou assassinadas. Porque Mao Tse-tung também matou muito mais, né? Mais de 70 milhões de pessoas. Um pouco mais de 70 milhões de pessoas. Isso é a revolução na China, né? Agora, como que é isso na religião? As pessoas não se importam em destruir, porque para elas, é assim, eles veem a religião tão má, tão má, tão má, que destruí-la, criticá-la e tentar construir uma nova, ou esperar que surja uma nova do acaso, é melhor do que acompanhar a religião. Então, essas pessoas que são revolucionárias dentro das comunidades cristãs, né, seja qual for a denominação, nós somos adventistas, a maioria aqui, é a mesma coisa. Eles criticam tudo que não condiz com essa ideia de destruição, de inversão moral, inversão de valores, depreciação dos símbolos e das ideias religiosas, né? A transcendência, né? Deus, etc. Tudo isso é varrido. Então, a nova religião, onde e quando quer que apareça, é uma doutrina corrupta, cujo progresso é orientado por um sentido Olha, ele usa essa palavra direto, parece que os adventistas subversivos tomaram o nome daquilo, do livro dele, né? Orientada por um sentido subversivo, que não falha, cujo efeito é o de enfraquecer a sociedade antes de matá-la. Então como que eu enfraqueço a igreja adventista? Como que eu enfraqueço a igreja adventista? Eu devo fazer com que os membros da igreja adventista não estudem a Bíblia, não orem, se envolvam com coisas materiais, só com prazer da carne, que os membros da igreja adventista percam seu senso histórico, né, do surgimento profético da igreja, da nossa origem bíblica, profética, que nós percamos também o senso de missão, o cumprimento da nossa missão, né, a nossa principal mensagem, né? E isso tudo a gente começa a enfraquecer, mas isso não é tudo que a nova religião faz, ela faz mais. A nova religião, vamos lá. Por exemplo, suponha que alguns de seus ensinamentos sejam que as mulheres não devam se tornar mães. E a gente sabe disso. Não estou falando que tem na igreja adventista, estou falando que existe no mundo, né? Que as mulheres não devem se tornar mães. Que a maternidade é uma forma de escravidão. Que a finalidade do sexo é o de prazer e não da procriação. Olha que interessante. Apesar de na igreja adventista não haver esse pensamento de que ser mãe é algo mal, não é que as mulheres não devam se tornar mães, existe dentro da igreja adventista, porque vimos recentemente uma amostra, né, de uma questão aí de curso de noivos, né? Nós vimos uma amostra de uma moça apresentando uma reclamação, né, sobre um curso de noivos, dizendo que o curso deixava nas entrelinhas a submissão feminina, o prazer do homem. E eu duvido que o curso não tenha falado também sobre que o homem deveria, o marido deveria dar prazer à esposa, né? Buscar dar prazer à esposa. Eu duvido que o curso não tenha dito isso. Eu me casei em 95, dia 11 de junho de 95. E eu me lembro do curso que fiz naquela época. E nós tivemos todas essas orientações. E mais, claro, né? A moça, ela falou porque ela estava numa perspectiva feminista, entende? Mas ela é adventista. E ela estava falando assim, de uma espécie de submissão feminina, de uma espécie de escravidão. Eu estou falando isso por causa do texto, que diz assim, ó, que a maternidade é uma forma de escravidão, que a finalidade do sexo era o de prazer e não da procriação. Na verdade, é o dos dois, é o do prazer e da procriação. Mas é meio que uma amostra. É interessante que isso foi escrito muito tempo atrás e está reverberando, por exemplo, dentro do cristianismo, inclusive de alguns casos na igreja adventista. Mais ainda, suponha que ela, a mulher no caso, né? Isso, a mulher? Não, suponha que ela também ensine. Ela também ensine a inexistência da alma, que é a religião. Aqui, só lembrando, aqui fazendo a ressalva, o autor ele tem matriz católica, né? Tem uma formação católica. Então ele às vezes
vai por esse caminho. Ensine a inexistência da alma e do espírito, do sobrenatural. Basta isso para interromper a próxima geração, para reduzir a família prematura e dramaticamente, para eliminar a alma. Ele está chegando à conclusão de que, se isso for feito, claro, né, se as mulheres acharem que se tornar mãe se tornar uma escrava, elas não vão querer ser mãe mais. E elas têm todo o domínio sobre, está mais no domínio da mulher, né, evitar isso. E se ela conseguir evitar, pronto, não tem uma próxima geração, né? A família, de certa forma, ela perde a estrutura, né, bíblica, né? E tudo fica meio, né, bagunçado. Sigamos aqui, ó. Basta isso para que a vida seja despida de um sentido mais alto e para que o homem seja abandonado exclusivamente às satisfações do prazer físico. Enfim, basta isso para que o homem se torne uma casca vazia. Olha agora, um hedonista, um aleijado espiritual. E não é isso que a gente vê acontecendo? E não é isso que a gente vê acontecendo no cristianismo atual, né? Não só na igreja adventista, estou falando principalmente no cristianismo, no geral, né? Mas isso acontece, uma espécie de fraqueza espiritual mesmo. Ele fala de um aleijado, mas a impressão é toda essa. Se uma sociedade deseja sobreviver, eu queria que a gente pensasse assim, sociedade como se fosse igreja, tá? Pensa aqui na sociedade, ou não é? É claro que a igreja é um capítulo da sociedade que existe, né, do mundo, né, no Brasil, São Paulo, etc. Mas é claro que essa sociedade de igreja é um pouco diferente, né? Ela tem características e relações diferentes. A mente dela, as ideias dela, os conceitos da igreja são distintas do mundo em vários aspectos. E nesse aspecto a gente é uma sociedade à parte, né? Se uma sociedade, vamos lá, deseja sobreviver, as mulheres precisam voltar a ser mães. Olha agora, os homens se tornaram o quê? Pais. E o casamento, a união entre homem e mulher. Não só isso, a existência da alma precisa ser preenchida, reconhecida, e tudo aquilo que é melhor e mais alto precisa ser honrado. Eu queria assim, claro que talvez não seja o sentido que ele quer dar aqui na palavra, mas eu queria que a gente fizesse uma reflexão, que a existência da espiritualidade deve ser reconhecida, não da alma, que a gente sabe que a alma somos nós, né? Somos nós. Nós não temos alma. A gente reconhece a alma nesse sentido. Nós somos alma, como a Bíblia diz. Em um passado, olha que interessante isso, em um passado distante, ele vai falar agora sobre um pouco da Grécia, tá? Em um passado distante, viajávamos para dentro de nós mesmos, recebíamos inspiração das musas, éramos visitados por visões e mensagens divinas e sabíamos que uma inteligência superior guiava a nossa trajetória. Quer dizer, boa parte da humanidade, assim, né? Próximo slide. Agora, com a corrupção de nossas ideias, não acreditamos em nada. Ou melhor, acreditamos em uma teoria sem Deus, que postula uma criação sem Criador. Próximo. Está chegando no finalzinho do estudo. A nova fé afirma que a humanidade evoluiu da matéria inanimada, sem nenhum propósito. A mão morta de um universo destituído de vida fez o homem por acidente, uma consequência impremeditada de reações químicas. Essa teoria, monstruosa e absurda, não tem o menor indício a seu favor. E, no entanto, tornou-se o evangelho corrente e aceito. A ideia predominante, a base para as mudanças culturais que estamos testemunhando hoje em dia. Então, a base todinha para isso aí, essa ideia de que houve evolução, que não tem criador nenhum. Isso, de certa forma, esvaziou o significado da mensagem bíblica. Sabe o que é curioso? Agora eu vou mencionar um personagem do nosso tempo aí, que é conhecido de muitos de nós. O adventista sul-africano chamado Walter Waite. Ele tem uma palestra que ele diz assim que ele foi palestrar em universidades adventistas, e ele teve uma que ele foi, que ele viu professores da faculdade adventista, né, defendendo a ideia de que houve evolução, houve o Big Bang, houve evolução, não nego que possa ter havido a explosão, mas foi Deus que gerou a explosão. Mas não que houve evolução, entendeu? Não creio na evolução de modo algum, nem em parte, nem no todo. Não é? E alguns lá tinham uma visão meio semi-evolucionista.
ensinando, e eram professores ensinando dentro da Universidade Adventista. Então a gente parece que isso não está chegando na igreja, parece que a gente quase não vê. Claro, se a gente não lê muito ou não procura expandir, né, um pouco da nossa compreensão, aprofundar ou estudar ou assistir palestras de quem estuda bastante, né, como os autores teólogos da igreja, né, que são excelentes. Nossa igreja tem muitos teólogos maravilhosos, que tem estudos extraordinários. Ora, a gente não vai saber nunca os debates que existem lá em cima, né? E é curioso, porque isso tem também na igreja adventista, né? Uma adoção de parcial da ideia do evolucionismo por professores universitários. Claro que isso não é normal, não é atípico, e isso choca. Foi isso que o Walter Waite disse, ele ficou chocado. Se eu não me engano, foi na Inglaterra que aconteceu isso. Não sei se foi no Newbold College, eu não sei. Vamos lá. A nova religião determina que a vida nasceu do inanimado, a partir de um caos universal e mecânico, de um turbilhão cósmico, de um choque entre planetas, de uma explosão de sóis, de uma cacofonia sem significado algum. Vamos lá, Bruno. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver. Acabou, foi o último. Esse foi o último? Foi. Não, acho que tem mais. Não, tem coisa ainda mais. Deixa eu ver. Peraí, não. Talvez não tenha aí. Alguma coisa aconteceu, né? Mas eu tenho aqui. Olha, o livro é esse, ó. Deixa eu passar para vocês, antes de a gente entrar num diálogo aí, ó. Vamos lá. Só um instantinho, filho. O livro é esse, vocês estão vendo aqui, ó. O livro é esse aqui, ó. O nome do livro é O Tolo. O nome do livro é O Tolo e Seu Inimigo. E o nome do autor, Jeffrey Nyquist. Ele é um jornalista, se eu não me engano, escritor, também tem livros, né? Não só esse, mas outros livros. Deve ter escrito outros livros. Não conheço os outros títulos, porque ainda não vieram para a nossa língua. Eu realmente não conheço. Quem me indicou esse livro foi um irmão da Igreja Adventista da Cidade Líder, chamado Tiago Feitosa. Tiago Feitosa me indicou. E ele é extraordinário. Ele é muito melhor do que a gente pode imaginar. Ele o capítulo, boa parte do que eu mencionei hoje está no capítulo 3, A Nova Religião. Ele não é um livro muito denso, sabe? Assim, é bem pequeno, sabe? Deixa eu ver quantas páginas aqui. 175 páginas, mas ele é maravilhoso, maravilhoso. Ele vai muito além do que as expectativas que a gente possa ter antes de quando compra. A gente fala, poxa, eu espero que seja bom. É muito melhor do que você pode imaginar. Então, eu achei interessante porque ele trata não direto o marxismo cultural, tá? Mas ele fala dessa nova religião, ele dá característicos dela, ele fala como ela trabalha na base da destruição, ele fala que ela inverte o padrão moral, né? Ela fala que ela anula a distinção entre bem e mal pelo igualitarismo, né? E igualitarismo é uma afirmação, é uma proposta, uma proposta realmente revolucionária. Lá na França, a ideia foi as três palavras mágicas lá dos loucos da Revolução era liberdade, igualdade e fraternidade, né? E curioso que um historiador conservador que eu tenho lido, ele escreveu um livro sobre esse período chamado Deuses da Revolução, Os Deuses da Revolução. O nome do historiador é Christopher Dawson. Christopher Dawson. E ele escreveu uma série de livros contando os últimos 2000 anos, e os livros eles em segmentos, né? Um é Criação do Ocidente, O Deuses da Revolução, a Humanidade no Julgamento Divino, uma coisa assim. São vários livros. Eu só tenho 2 deles. E eu gostaria muito que vocês que os membros da Igreja Adventista, cada um de nós que estamos acompanhando aí o estudo, esses 2 estudos, o de terça e o de hoje, que a gente pudesse despertar a nossa mente para essa realidade, né? Para esse perigo que a igreja passa. Não é um perigo à toa. O meu filho, de certa forma, os meus 2 filhos mais velhos caíram por causa da influência dessa mentalidade revolucionária. Eu sei que teve professor, 1 ou 2 professores do colégio adventista,
nós não conseguimos mantê-los no colégio adventista durante muito tempo, né? E aí o mais velho, especialmente quando ele foi, e o outro, né, quando foram estudar em escolas públicas, aquelas ideias foram amadurecidas. Mas dentro do colégio adventista tinham professores não adventistas e eles foram, de certa forma, vítimas desses ensinos, né? Tem gente dentro do colégio adventista, obviamente não tem, às vezes não tem profissional para todas as disciplinas do colégio adventista, né? Não é nem tanto às vezes é falta de profissional. Ou é falta de quem indica, né? Mas isso é um fato, é triste de se ver. Saber que tem gente que ensina coisas contra os princípios, que vez por outra solta um veneninho, e esse veneninho acaba ganhando o coração de alguns jovens, né? Nós pedimos a Deus que Deus ajude, que cada um de nós seja um tipo de um vaso usado nas mãos de Deus para defender a igreja, para prevenir a igreja, os jovens da igreja. Eu não falo de uma defesa de qualquer coisa, sabe? Estou falando da defesa da verdade mesmo, de defender a juventude desses erros tão maus, né? São erros que têm causado destruição de lares, né? Não é uma pouca coisa. É a apostasia da fé. Meus filhos apostataram. Então, assim, eu espero que os irmãos se volvam mais para o estudo e preparo nessa área para poder combater. Mas combater, claro, com as armas cristãs, sem radicalismo, sem chamando ao diálogo, à reflexão, orando pelas pessoas, obviamente, né? Não falo de um combate de gritaria, eu não falo de impedimento de pessoas, eu falo de diálogo, sentar, estudar, colocar os livros ou os textos, expor os textos, refletir e esperar que essas pessoas que como a gente mencionou, os adventistas subversivos, que eles se convertam, porque é drástico. Inclusive um membro do grupo aqui, gente, está com a gente aqui hoje. Deixa eu falar aqui, tem um membro do grupo aqui, que eu não sei se, deixa eu ver se está aqui hoje. Não vou falar o nome dele não. Mas assim, tem um membro do grupo aqui que mandou para mim um link, tá assim, no Instagram, tá? Escrito assim, o link era GEA, Gays e Adventistas. Olha o nome do grupo, Gays e Adventistas. Aí você fala assim, como que é isso? Porque assim, uma coisa assim, ó, uma coisa é você entender que a pessoa tem a tendência para o roubo porque roubou, passou um tempo da vida roubando, e agora se converteu e agora luta contra aquele hábito. Eu digo a mesma coisa sobre a infidelidade matrimonial. Já adulterou, já fez errado, mas agora luta para não voltar àquele erro. A mesma coisa sobre os homossexuais. São sempre bem-vindos na igreja adventista. Nós queremos que eles sejam salvos e queremos que todos sejam salvos. As pessoas que antes eram prostitutas, ou não é? Que se prostituíam, homens ou mulheres, né? Então a gente quer a salvação de todos. A Bíblia fala que Deus anseia a salvação de todos. Em 1 João 2:2 fala assim, e ele não é somente a propiciação pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo todo. Então Deus quer a salvação de todos. A gente não quer fechar a igreja para ninguém. Agora, uma coisa é você entender que você está num processo de mudança, né? De deixar a vida antiga e passar a ter uma vida nova com Jesus. Mas que vida nova com Jesus que é essa daí, de gays e adventistas? Não dá, né? Ou você é adventista ou você é gay. Não tem como você ficar nessa vida, né? Não tem como. Então, é antiético, né? Não pode isso. Então, infelizmente, está cheio disso. Tem professor de teologia, eu não vou falar nome, tem professor de teologia, nós temos visto, né, expressões nas redes sociais que dizem que o cara, que a pessoa, né, o professor, ele é, como que chama? Ele é, como que se diz? Romeiro, sabe? Romaria? Mas Romaria, ele é Romeiro. Então eu não entendo para onde está caminhando o adventismo, entendeu? Esse mesmo professor, um outro, não me lembro agora, falou assim que
Ele não se encaixa mais no Adventismo. Eu não encaixo mais no Adventismo, porque eu não sei o que a pessoa faz, então, dentro do Adventismo. Mas não é, sabe? A ideia é assim, pode ser que não seja assim, com a índole má, pode ser que a pessoa não tenha consciência do negócio, mas eles querem a destruição. Querem a destruição da velha religião. A nova religião, ela é má. Ela é má. Ela quer destruir. Ela perverte, e ela inverte o padrão moral. Né? O bem acaba virando mal, né? Porque é estigmatizado, essa velha religião, né? Que defende os princípios bíblicos, a moral, que defende a ética, que defende compromisso com os ensinos bíblicos, né? Que defende que pecado tem que ser chamado de pecado, né? Não pode ficar aliviando. Pecado é pecado, não tem como a gente fugir disso. Não tem, sabe, como se o evangelho fosse só pregar que Jesus ama. Não é isso. Desculpa, não é isso. Não é isso. O evangelho não é dizer que Jesus ama. Tá? Quem pensou está errado. Jesus e Deus, o Espírito Santo, nos amam. Mas o evangelho não é isso. As boas novas são de que nós pecamos. Olha, antes, nós fomos criados puros. O pecado entrou no mundo por um homem. Nós todos somos pecadores e precisamos de redentor, salvador. Então Jesus veio ao mundo. Então se você perde esse alicerce, né, criação, queda, se você perde criação e queda, que é tudo que a nova religião quer, perdeu criação e queda, pronto, não faz sentido mais. O evangelho acaba sendo fazer o bem ao próximo. Né? O evangelho se perverte, não tem como. Ele vai perder o fundamento. Então não dá para uma parte da Bíblia ser valorizada em detrimento da outra. É um todo. Não dá para a gente desvincular. Tá tudo intrincado aqui, ó, tudo ligado um com o outro. Não tem sentido a redenção. Não tem. Se não houve pecado, se o pecado não é pecado, não é mal, não distancia de Deus, não afasta de Deus, não tem sentido nenhum Jesus vir à Terra nos salvar. Então, assim, tudo perde o significado. Tudo acaba sendo relativizado. E fica só uma emoção, assim, de uma religião meio self-service. Eu entro na igreja porque eu quero me sentir bem. Eu vou lá, canto, levanto a mão, levanto as mãos, tal, e canto lá, e pronto. Aí eu me senti bem hoje, vou para casa melhor. Acho que, né, tô legal. Não é assim. Né? Fé não é sentimento, né? Certeza e convicção. Independente do sentimento. Se tiver com sentimento, ótimo. Como fala o pastor hispânico de, acho que, Porto Rico, Ángel Manuel Rodrigues. Ele falando que numa palestra no Paraguai, acho que no Paraguai, tem um hotel lá, teve uma reunião de líderes lá. Essa reunião foi gravada e tem no YouTube, por isso que eu assisti, eu não estava lá. E ele fala assim que ele foi defender o sábado uma vez, né, com uma comissão da igreja, foi defender o sábado perante uma comissão da igreja católica. E eles pediram para se reunir num outro lugar. Eles foram em Roma uma vez, se não me engano. E a outra vez eles falaram, não, a gente se reúne, mas não vamos mais nos reunir em Roma. Aí eles sentaram e o Ángel Manuel Rodrigues foi defender o sábado. Ele falou que ele sentiu o Espírito Santo trabalhando nele na hora, que o corpo dele todo, né, ficou tocado com aquela presença. Ele até sentiu vontade de chorar. Ele falou assim, irmãos, eu sou um homem de ciência teológica, mas eu sou um homem de ciência. Eu não sou dado a roubos de sentimento. Mas na hora eu senti que Deus estava me usando. Então, esse tipo de experiência é fundamental, né? Interessante. Mas isso some nessa nova religião. Isso se perde. Então, é um convite que eu faço a vocês. Que vocês busquem saber mais sobre isso para não levarem com indiferença os riscos dessa nova religião, que permite que o suposto batizado e convertido continue na vida velha, seja na prática do pecado que for. Né, não vou escolher nenhum agora. Mas o grupo adventista subversivo é um grupo que demonstra um pouco dessa religião nova, de que fala o livro O Tolo e Seu Inimigo. Nós não podemos continuar na posição de menosprezo das ameaças, sabe? A gente precisa despertar.
não dá para a gente ficar mais indiferente com tudo o que se passa no cristianismo. Espero que tenham entendido. Se quiserem participar, podem, por favor, fazer as observações, abre o áudio, fazer os seus comentários, seus acréscimos. Se eu errei algum ponto, vocês podem me corrigir. À vontade, gente. A gente está aqui para estudar mesmo, né? Tem que estar aberto para... Isso aí, irmão. Obrigado, Samuel, por mais uma vez, pelo estudo. A todos os irmãos, quem quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, perguntar. Eu vi que o irmão comentou bastante aqui, o Evanildo comentou bastante no chat. Evanildo, se quiser comentar, os seus acréscimos serão muito bem-vindos. Muito Todos bem-vindo. fiquem à vontade para comentar. Eu gostaria só de dar um comentário breve aqui sobre aquela história da moça lá que foi fazer o curso de noivo, né? É aquele negócio. Um texto fora do contexto vira pretexto, né? Então ela lê alguns trechos do que a apostila fala, mas não lê o restante. Ela pega só o que favorece ao que o discurso dela diz, né? Esse que é o perigo aí de acreditar sem saber o que está sendo falado, sem estudar profundamente o que está sendo falado lá, né? Se ela pensasse dessa forma mais coerente, com certeza ela não teria feito aquele vídeo lá. Sim, sim, é claro, claro. Mas ela já estava... Eu vi o Diego, eu acredito assim que ela já estava tão já habituada, né? Com aquelas ideias, aqueles pensamentos meio que mulher é oprimida, o homem é opressor. Claro que tem eventos, a gente sabe disso, vários casos, né? A mídia faz questão de frisar isso, né? De violência familiar, e a gente tem que ser contra isso mesmo, violência contra a mulher. Não dá para levar isso numa boa, não dá. Agora que isso tem sido divulgado como se fosse geral, e isso não é geral. Os homens não são, em geral, opressores de mulher. Eu sei por aqueles que eu conheço. Por exemplo, eu sei que o Evanildo não é assim. O Evanildo não é assim que está com a gente aqui. Eu sei. Eu sei que o André não é assim. Eu sei que os irmãos que eu conheço, que o Éder não é assim. Eu sei que, entendeu? As pessoas que eu conheço, eu sei que não são assim. Então, esse tipo de manifestação machista, né? Machista é tão demoníaco quanto feminista. Desculpa se eu ofendo alguém, tá? Tá tudo errado. Tudo errado. A gente precisa defender aquilo que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, né? E que a mulher não deve se assenhorar do homem, né? Se posicionar numa situação em que, né? Em que o homem perca a sua importância dentro do lar. Mas fiquem à vontade, gente. Vocês vão falar aí, mais alguém e tal, fiquem à vontade. Comentar. Eu tô aqui para ser corrigido também, povo. Pode mandar. Eu lembrei agora, você fez um pouco no final a relação, né, do materialismo que há no comunismo, que ele recebe de herança, né? Digamos que foi, como poderia falar isso, mas ele tem uma permissão de Darwin para agir dessa forma materialista. Por quê? Se não existisse evolucionismo, não existiria esse pensamento materialista, certo? E aí eu lembro até que uma vez a gente estava fazendo um outro estudo, que a irmã Vanderly até comentou isso. Na época eu estava falando até sobre a Terra plana aqui, e Sim. aí a gente batendo isso, e comentamos, se a gente aceitar até esses pontos também, é tudo interligado, não dá para aceitar um pouquinho, porque tudo vai entrando aos poucos. É a mesma coisa Vai que ter nossas consequências, doutrinas. né? Tudo tem Vai ter consequências. consequência. E é igual nossas doutrinas também, se a gente deixar um pouquinho de lado, alguma coisinha, terão consequências. Inclusive, os jovens, principalmente, né? Eu me considero jovem ainda, tá? Mas então eu não sou desse grupo. Esses jovens que são desse grupo subversivos aí, eles tendem a achar que toda tradição é ruim, que não há tradição boa. Mas nós vemos lá em 2 Tessalonicenses que não é bem assim. O próprio Sim. apóstolo, em 2 Tessalonicenses 3,6, ele diz que, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Ou seja, Exatamente.
Existem Nem toda tradições boas. tradição é ruim. Exatamente. Existem tradições ruins? Existem. Mas toda a tradição da igreja é ruim? Claro que não. Obviamente que não. Você Coisas tocou que num ponto aí. Você tocou num ponto aí que eu achei interessante. Desculpa te interromper, Bruno. Você falou Fique à da ideia vontade. do evolucionismo induzir ao materialismo. É claro que é assim, e é interessante que, de certa forma, justifica as maldades operadas que acontecem entre um ser humano e outro, entre um povo e outro. Um exemplo, se a evolução se deu pelo conflito e a superação do mais forte sobre o mais fraco, não é? Só evoluiu a espécie que era mais forte, mais evoluída, ela evoluiu sobre o mais fraco, ela destruiu o mais fraco. Então, não existe base moral para eu impedir que o forte mate o fraco. E para condenar, inclusive. Porque se é tudo material, tudo matéria, né, tudo... Né, nós somos frutos do acaso, não temos propósito, nós não temos o destino pretendido por Deus para nós, né, um plano de Deus para a nossa vida. Então, e se tudo é assim, nós não fomos criados à semelhança e imagem de Deus, então voltemos à barbárie, porque pode, né? Quer dizer, isso é péssimo, né? Claro que se alguém fracionar esse vídeo aqui pode até me acusar depois, mas assim, fica justificado com todo tipo de maldade, de adultos contra criança, de homem contra mulher, de hétero contra homossexual. Isso é ridículo, é horrível isso, né? Mas isso justifica, de certa forma. E meio que Exatamente. assim, meio que se encaixa com aquela ideia do Hegel. Hegel dizia assim que, e vocês sabem que Hegel lá está entre o final do século XVIII, comecinho do XIX, o Hegel, filósofo e místico também, muito místico, Hegel ele dizia assim que ainda tinha muito da estrutura medieval no século XVIII. Ainda assim, o campesinato se afigurava em alguns lugares meio que na estrutura de feudo ainda. Né? A coisa era tão atrasada, né, que tinha isso ainda no século XVIII. Então, o que ele dizia? Ele dizia que há um imobilismo histórico. A história não se move dinamicamente. Ela é muito lenta. E aí ele queria dizer assim, por que ela é muito lenta? Porque o mal foi demonizado. Ele dizia assim, o mal foi demonizado, mas o mal tem um poder criativo. E o poder criativo do mal é bom. No fim das contas é bom. E ele dizia que o confronto entre uma tese e outra, um governo e outro, um regime e outro, o confronto geraria uma superação da tese, da antítese. Seria uma síntese. A síntese é, de certa forma, uma superação e um aprimoramento de elementos bons de um e do outro. Então, se for morte, conflito, não interessa. Isso é bom, porque traz um dinamismo histórico. Então, isso foi visto por Marx. Ele pegou isso, ele falou, opa, isso é legal, vamos usar isso. Entendeu? Por isso que o marxismo pretendia eliminar populações inteiras. Está escrito nas obras de Marx, em alemão, e tem um professor chamado Rodrigo Jungmann, que ele é professor da Federal de Pernambuco, e ele tem vídeos na internet em que ele traduz as partes em que mostra que Karl Marx ele era racista, ele era homofóbico, e ele pretendia extermínio de povos inteiros. Extermínio de povos inteiros. Todo mundo que fosse reacionário, fosse contra as ideias dele. Então, isso de onde saiu aquelas ideias de Marx? Saiu de Hegel. Saiu de Hegel, que queria restaurar o mal. E Misericórdia. isso daí corrobora até com aquela frase do pastor Michel, que ele usa bastante, que ideias têm consequências, né? Vamos supor aí que o evolucionismo seja uma teoria fundamentada, que a gente sabe que não tem nenhuma lei. Como o próprio slide que você passou disse aí, não tem fundamento nenhum, nem o evolucionismo, nem o Big Bang, que eu estudo bastante essas coisas, não tem. Mas enfim, vamos supor que tivesse, tem um livro do Darwin, que não é tão famoso quanto a Origem das Espécies, que ele fala claramente que o homem é mais evoluído que a mulher, e por isso, ele tendo mais força que ela, certo? Ele pode fazer o que ele quiser. Porque se é a sobrevivência do mais forte, quem é o mais forte fisicamente entre o homem e a mulher? O homem é mais forte. Então, se essa teoria
dele fosse verdade, onde nós estaríamos? É como você disse, tá tudo liberado, podemos fazer qualquer coisa. Já Nós tinha somos mais acabado a fortes. humanidade. Exatamente. Há também o problema do racismo, né? Por exemplo, eu que sou um pouco mais moreninho, eu evolui menos que você que é mais branquinho. Então ainda estou mais próximo do nosso ancestral em comum com o macaco. Que nojento, né? Então, Que ideia eu nojenta. sou, então eu sou menos evoluído do que você, segundo essas ideias irracionais Eu dele, né? ainda me admiro como alguém pode defender um negócio desse, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Mais alguém que quer comentar, fazer uma ressalva? Olha, gente, eu não conheço Hegel como alguém que estudou o livro Fenomenologia do Espírito, não estudei. Eu estudei aquela leitura fracionada da faculdade, né? Aquele Frankenstein, assim, porque não era minha área. Se fosse minha área, eu teria estudado Hegel, mas eu quero ainda estudar aquele livro. Não porque eu gosto do Hegel, né? Mas para entender melhor o pensamento dele. Certo? Boa noite, irmãos. Estão me Boa ouvindo? Tá noite. baixo. Sim, sim. Está bom. Como o estudo de hoje a gente pensava assim, algumas questões dessa influência na igreja, nas igrejas cristãs, é bacana a gente pensar que todas essas teorias, né, marxistas, Abaixou o áudio, Suelen. acho que é meu celular que deve estar doido. Melhorou? Tá ótimo agora. Tô falando bem pertinho aqui agora. É bom a gente pensar que essas teorias, elas negam questões biológicas, questões psicológicas, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o feminismo, além de ser, assim, o feminismo não é uma luta em defesa das mulheres. E às vezes as mulheres hoje da igreja se dizem feministas sem nunca ter estudado realmente o que o feminismo diz, Sim. né? As o autoras, feminismo, né? exatamente, as autoras do feminismo, e elas vão muito na mesma linha, né, do que você comentou no começo, não entenderam Marx direito, né, então não aplicaram o comunismo direito, o feminismo também nunca é aplicado direito, né, é sempre essa ideia. Cada mulher tem um tipo de feminismo, é muito louco isso, né, quando a gente vai ver. Mas esse feminismo, ele é contra o homem, ele é contra a natureza biológica da mulher. Então, quando você pega pessoas como essa moça aí fazendo esse vídeo, falando, né, contra o que foi ensinado no curso de noivos e tal, tem algumas coisas que eu vendo ela falando ali, depois de 13 anos de casada, eu olho e falo, cara, são questões que talvez ela não entenda, porque ela não entendeu passos básicos psicológicos, né, da necessidade que a mulher tem de se sentir protegida, da necessidade que o homem tem de ser o protetor do lar. Exatamente. São questões, são lutas que se travam contra questões biológicas e psicológicas, e é por isso que hoje nós temos uma sociedade que não consegue ser feliz. Por quê? Porque a gente está trazendo algumas questões aqui que nos impedem realmente de sermos felizes, né? E hoje a igreja, algumas pessoas da igreja acabam trazendo essas temáticas sem realmente entender o que está a fundo nisso. No que elas se baseiam? O que o feminismo se baseia, né? Vamos ler algumas dessas principais autoras aí sobre o feminismo, antes de ficarmos pregando essas questões. E quando a Bíblia ela traz algumas questões, até sobre sexualidade, que ela traz no vídeo dela, tal, necessidades físicas, é porque Deus foi Ele que nos fez, Ele nos conhece muito bem, né? Ele sabe como nos tornar mais felizes. E quando a gente nega isso, a gente certamente vai trazer problemas, tanto para nossos lares quanto para a igreja. Com certeza. Um comentário aqui, só complementando o que a Sueli falou, e eu acho que até corrobora com a existência do marxismo cultural, né? Porque as pessoas dizem que não existe, por quê? Porque a ideia verdadeira é de Gramsci, né? Então seria gramscismo. Mas nós chamamos de marxismo cultural e ele existe. Um fato disso, como nós já explicamos aqui, que ele traz as ideias de Darwin, do materialismo de Darwin, nas escolas você só aprende o evolucionismo. Não importa o quanto já refutaram, você continua aprendendo evolucionismo. Não importa quão sem sentido sejam algumas ideias do Big Bang. Por exemplo, o Big Bang, muitas das ideias, tem até o ricochete cósmico para explicar o porquê
é totalmente contra a primeira e segunda lei da termodinâmica. Se é contra a lei, é porque o modelo está errado, mas continua ensinando. Então, por que marxismo cultural? Porque continua ensinando algo mesmo que já está refutado, já está comprovado que é mentira, continua ensinando para que as pessoas tenham essa mentalidade materialista de que não se importa com nada, nós viemos do nada e do nada voltaremos, não tem um Deus depois, não tem Deus antes, não tem nada. Infelizmente, a cultura, assim, vamos lá, a linguagem está sendo pervertida, o ensino está sendo pervertido, a capacidade cognitiva comprometida por causa desses ensinos, do tipo socioconstrutivista. Gente, é muito grave, é muito grave. Isso da capacidade cognitiva e dos ensinos que você falou, me lembra Paulo Freire, que após ele virar secretário da Educação aqui de São Paulo, acabou a repetência, né? Que todo mundo esconde isso, mas foi na época dele. E, por exemplo, se alguma pessoa está falando errado, você não pode corrigir ela, porque ela teve aquela oportunidade para aprender ali, foi o que ela aprendeu, e se você corrigir ela, você vai estar ofendendo. Como assim ofendendo? Você está Não pode ajudando a corrigir mais. pessoa. Não pode. Você está Não pode ajudando a corrigir. pessoa. E se você vê, hoje em dia, se você corrige alguma pessoa, às vezes, sei lá, você está num grupo de WhatsApp, a pessoa falou errado, você vai lá, chama ele em box, corrige. Tem pessoas que se sentem ofendidas com isso, sendo que deviam ficar felizes, aprender. Olha, na próxima vez eu farei diferente. Você não pode corrigir. Então, assim, você vê como está enraizado em todos os brasileiros, não só em alguns. Lamentável. Agora, eu não creio que a gente pode generalizar os casos de pessoas que têm dilemas pessoais, né? Que têm problemas para largar um vício, uma coisa assim. Claro, o incesto, tudo errado isso aí, né? Tudo é pecado, né? O adultério, a infidelidade matrimonial, o sexo antes do casamento, enfim, todo tipo de infidelidade, de pecado, não pode ser acobertada. Mas a gente precisa reconhecer que algumas pessoas têm problemas sérios para enfrentar esses dilemas. Agora, a gente tem que entender, assim, é preciso dar amostras de vontade de mudar, né? Eu sei que eu estou errado, isso está errado, preciso abandonar. Agora, nós não estamos, eu não quero, nem Deus me livre, me colocar na posição de alguém que ataque, né? Que fique simplesmente, não é, porque não faz parte do grupo, né? E fico falando mal. Não é isso. Mas é preciso que a gente reconheça o perigo, porque isso aí tem influenciado jovens, né? Essa mentalidade revolucionária. E, infelizmente, eu tenho visto isso. Não é no Bonifácio, na igreja que eu frequento. Já vi lá, mas agora realmente, assim, tem um tempo já que eu não vejo esse tipo de expressão de mentalidade revolucionária na minha igreja local. E eu louvo a Deus por isso. Mas está cheio de gente que está ocultando isso, entendeu? Que você vai no perfil do Instagram, por exemplo, lá tá gays e adventistas. Eu não vi nenhum conhecido. Já entrei ali, dei uma olhada naquilo ali, eu falei, meu pai, o que é isso? Né? É muito estranho. Mas Samuel. Tem que orar por eles. Samuel? Né? Oi, fala. Oi, boa noite. Boa noite, Vanderlei. Boa noite. Tudo bem? Fala, irmã. Tudo jóia? Tudo jóia. Só para fazer um comentário sobre a fala da Sueli, uma situação que aconteceu comigo. Eu me casei no ano de 99. E foi o casamento que realizou foi o pastor Jonas, um casamento maravilhoso, comentado até hoje, graças a Deus, com as palavras do pastor. E nesse dia, um convidado que estava lá, um grande amigo meu, que era o Padre Gabriel, padre da Igreja Católica. E depois de um tempo que eu encontrei com ele, eu perguntei o que ele achou do casamento, né? Se era parecido com o casamento que ele fazia. Sabe qual foi a fala dele? Ele disse assim, olha, legal, bonito, né? A única coisa que eu não aceito muito é que o pastor falou sobre a submissão da mulher. E do jeito que ele falou ali, né? É claro que depois ele falou do amor do esposo, como Cristo amou a igreja. Sim, a Bíblia diz isso. Mas a forma que ele falou da submissão da mulher aí me assustou um pouco, se isso vai te fazer feliz.
E um detalhe, esse padre, apesar de ser grande amigo meu, ele que colocou na Igreja Católica de Brás Cubas, aquela que eu frequentava, a teologia da libertação. Olha aí. Isso Achou, mesmo. achou. Tá vendo? Bateu certinho com tudo que a gente está vivendo e vendo hoje. Naquela época que ele introduziu na Igreja Católica a teologia da libertação na Igreja de Brás Cubas, houve padres que foram meio contras. Para você ter uma ideia, o Pai Nosso não era mais cantado nem orado. O Pai Nosso que era cantado na época era Pai Nosso revolucionário. Parceiro dos pobres, isso! Parceiro dos pobres. Faz tempo que na live passada eu queria falar para vocês. A música era assim, ó: Pai Nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Este era o hino cantado no momento do Pai Nosso. Você vê como que é misericórdia, né, irmãos? Mas eu queria dar esse testemunho, aproveitei a fala da Suelen, né? E eu queria falar para vocês o que aconteceu comigo. Um abraço. Ô, irmã Vanderly, sabe o que é louco disso? Porque a gente fala assim, ó, a gente menciona, por exemplo, você mencionou a teologia da libertação, e nós falamos sobre isso na última terça, né? Na última, isso. Eu usei um livro de um tenente-general da KGB, entre aspas, né, da equivalente à KGB na Tchecoslováquia, chamado Jan Mihail Pachepa. Ele escreveu um livro chamado Desinformação. E lá fala sobre a teologia da libertação como uma criação de Nikita Khrushchev. Ele que planejou isso no final da década de 50, de fazer com que a teologia da libertação fosse um instrumento da revolução socialista dentro da igreja. A ideia era destruir a religião mesmo. A gente viu o slide semana passada em que Mikhail Gorbachev diz assim que a batalha, a guerra contra a religião não pode ter trégua. Mikhail Gorbachev falou isso, né? Mas lá na década de 80. O curioso é que a gente fala disso, da teologia da libertação, na Igreja Católica e tudo mais, mas no cristianismo, nos demais movimentos cristãos, nós temos a teologia da missão integral, que é equivalente à teologia da libertação para a Igreja Católica no Evangelho, nos evangélicos, entre os evangélicos cristãos, demais cristãos, é a teologia da missão integral. É meio que é um evangelho social, entendeu? É um evangelho social. Acaba entrando nessa linha da teologia da libertação mesmo. Só que entre os evangélicos, infelizmente. E a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Porque isso aí já tem manifestações disso, já tem com pessoas que são estrelinhas da Igreja Adventista. Já tem. Misericórdia, né? Isso é um complicado. Ou seja, a salvação está pelas suas obras. Você tem que ajudar os pobres, senão você não vai para o céu. É complicado. Ou ser pobre, né, também. Ou seja, você, pelo fato de você ser salvo, o amor que o Senhor colocou no seu coração, você vai ajudar os outros, mas não, ao contrário. Você tem que ajudar os outros, senão você não é salvo. Mas tudo bem. Tá invertido, né? Subvertido. Tá invertido. Subvertido. No nosso caso, né, Samuel, você comentou assim das estrelinhas, né? Você vê que tem um nicho muito grande dentro dos músicos mesmo, né, da nossa igreja, assim, que estão trazendo essas ideias. Exato. E tem um deles muito famoso, músico muito famoso dentro do adventismo, de aparecer na TV, no canal adventista e fora dele, em eventos grandes, poderosos, que é desse tipinho aí, teologia da missão integral. Ele tem formação em história e ele é revolucionário, ele é marxista. Eu já preguei um dia na igreja, eu preguei e ele tocou. E cantou também. Então, assim, E é perigoso, né? Porque é bem numa fase onde a gente tem cada dia menos os jovens envolvidos com a palavra. Não só os jovens, né, gente? O povo de Deus, assim. Envolvidos com a palavra e cada dia mais envolvidos com esses músicos que já não são só músicos, são youtubers, são não sei o quê. E então a influência deles acaba sendo bem grande mesmo, né? São influenciadores mesmo, infelizmente.
Exato. Eles são influenciadores. Músicos, pregadores são influenciadores, não tem como, né? YouTubers. E Então- o que vê? Vai ver assim, não, mas é adventista, pai, mãe, não tem problema, eles são adventistas. E vão ser apontados dessa forma, né, também. É isso aí. Eu espero que os meus filhinhos não sejam revolucionários. Nem os meus, misericórdia. Já vai Subversivos, ensinando, já tem que ensinar. não sejam subversivos.